Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora nós vamos então dar continuidade nas nossas atividades de desenho geométrico. Então, agora nós vamos falar de ângulos. O conceito de ângulo está presente em diversas atividades do dia a dia. Então, em várias situações, nós podemos perceber a utilização de ângulos. Vamos então para a definição. Então, nós temos aqui ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem e a região interna a essas semirretas. Então, nós temos aqui OA, OB. Então, aqui o O é o ponto de origem. Então, aqui essa semirreta que começou em O passou por A. Começou em O, passou por B. Então, O é a origem dessas semirretas e é também o vértice do ângulo. Então, O é o vértice do ângulo. As semirretas OA e OB, elas são os lados desse ângulo. Para identificarmos esse ângulo, empregamos a notação AOB, AOB, que está com ângulo em O. Ou simplesmente O, quando não tivermos dúvida ao qual o ângulo se refere, tá ok? Medida de um ângulo. A unidade padrão de medidas de ângulos é o grau. O grau possui dois submúltiplos, o minuto e o segundo. Então, 1 grau, ele tem 60 minutos. Representando, nós temos 1 grau, que é igual a 60 minutos. Então, esse símbolozinho é o símbolo de grau. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, esse é o símbolo de minuto. 1 grau tem 3.600 segundos. Então, 1 grau é igual a 3.600 segundos. Então, esse é o símbolo de segundo. Para medirmos ângulos, utilizamos o transferidor. Então, aqui nós temos um transferidor. Nesse transferidor, tem um ângulo aqui. Nós temos, então, de A a O, de O a B. Então, o ângulo AOB mede 40 graus. Por quê? No transferidor aqui, nós podemos observar, ó, que inicia de 0, 0, 10, 20, 30, 40. Então, esse ângulo, que aqui está representado pela letra alfa, ele mede 40 graus. Então, o ângulo AOB mede 40 graus, ou o ângulo alfa é igual a 40 graus. Ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Então, nós temos aqui os lados de AB, de B a C, formaram um ângulo, então, alfa. E aqui diz que o ângulo alfa é igual a 25 graus. Já aqui nós temos DE e F, que formou o ângulo beta. E ele diz que beta é igual a 25 graus. Logo, então, nós temos ABC e DEF são congruentes. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. Indicamos que ABC é congruente a DEF. Então, esse símbolozinho significa congruente. Classificação de ângulos quanto à medida. De acordo com sua medida, os ângulos podem ser classificados em reto, agudo e obtuso. Então, nós temos aqui o ângulo reto, medida igual a 90 graus. Então, nós temos aqui as medidas de AOB, ou seja, do ângulo AOB com o vértice em O. Então, ele é igual a 90 graus. Esse ângulo formou, então, um ângulo de 90 graus, então, ele é um ângulo reto. O ângulo agudo, ele é menor do que o ângulo reto e a medida é menor do que 90 graus. Então, aqui nós temos, ó, o ângulo reto.
A medida do ângulo CDE, que é esse ângulo aqui, ele é menor do que o ângulo reto e a medida é menor do que 90 graus. Então, aqui, se ele é menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Ângulo obtuso, maior do que o ângulo reto e a medida maior do que 90 graus. Então, aqui, ó, nós temos a medida de 90 graus. Medidas de F, G, H. Então, o ângulo que se encontra aqui no vértice G, ele é maior do que 90 graus. Ó, ele passou dessa medida do ângulo reto aqui de 90 graus. Então, se ele é maior do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Ângulo nulo e ângulo raso. Um ângulo pode medir 0 graus e 180 graus. Se medir 0 graus, dizemos que é um ângulo nulo. Se medir 180 graus, dizemos que é um ângulo raso ou de meia volta. Então, um ângulo nulo, ele tem os lados coincidentes. Observe. Medidas de A, O, B. Então, o ângulo está em O. Ó, o ângulo está em O. Como as duas retas, semirretas aqui, são coincidentes, então ela está aqui com todos os pontos comuns. Então, o nosso ângulo, ele é um ângulo de 0 graus. O ângulo raso tem os lados que são semirretas opostas. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo O, com as medidas, então, de A até O e de O até B. Então, aqui nós temos, ó, semirretas com sentidos opostos. Então, aqui nós formamos um ângulo de 180 graus. Ângulos consecutivos. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e um lado comum, eles são denominados ângulos consecutivos. Então, nós temos aqui como exemplo, ó, o ângulo AOB formou, então, aqui esse ângulo maior, com vértice em O. E BOC formou, então, aqui esse ângulo menor, com vértice também em O. Então, O é o vértice comum entre esses dois ângulos. E a semirreta de O a B é o lado comum desses dois ângulos. Nesse outro exemplo, nós temos aqui o ângulo COD com vértice em O e DOE com vértice também em O, que são consecutivos, por quê? Porque O é o vértice comum entre os dois ângulos. E a semirreta OD, ela é o lado comum para os dois ângulos. Então, aqui nós temos dois exemplos de ângulos consecutivos. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo AOB, que formou, então, esse ângulo aqui, com vértice em O. Aí, nós temos BOC, que formou esse outro ângulo, também com vértice em O. Então, nós vimos aqui anteriormente que se ele tem o mesmo vértice e possui um lado comum, eles são denominados consecutivos. Então, aqui nós temos dois ângulos consecutivos. Por que que ele é consecutivos e é considerado adjacente? Porque quando nós observamos aqui, ó, AOB, formou-se um ângulo, BOC, outro ângulo. Então, aqui nenhum está dentro do outro, ó, está um do lado do outro. Se nós observarmos aqui, por exemplo, no consecutivo, nós temos AOB, que formou esse ângulo maior. BOC formou, então, esse ângulo menor. Então, quer dizer que BOC está dentro de AOB. Já no adjacente, isso não acontece.
Então, o adjacente, ele vai ficar um do lado do outro e não um dentro do outro, tá? Então, aqui o ângulo AOB e BOC, eles são adjacentes. Ângulos complementares. Um ângulo de medida alfa e outro de medida beta são complementares se alfa mais beta for igual a 90 graus. Então, nós temos aqui, ó, um ângulo alfa de 30 graus e um ângulo beta de 60 graus. Então, aqui eu tenho 30 mais 60. 30 mais 60, 90. Então, o ângulo alfa de 30 graus mais o ângulo beta de 60 graus é igual a 90 graus. Então, colocando isso no transferidor, ó, nós conseguimos perceber que formou um ângulo de 90 graus. Então, se a junção dos dois, alfa mais beta, deu 90 graus, então eles são ângulos complementares. Ângulos suplementares. Um ângulo de medida alfa e outro de medida beta são suplementares se alfa mais beta for igual a 180 graus. Então, nós temos aqui, o ângulo alfa, ele é igual a 110 graus. O ângulo beta é igual a 70 graus. E ele diz que se alfa mais beta for igual a 180, ele é suplementar. Então, nós temos 110 mais 70 é igual a 180 graus. Representando isso aqui no transferidor, nós temos, ó, de 0 a 110, que é o ângulo alfa, e de 0 a 70, que é o ângulo beta. Então, alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, eles são ângulos suplementares. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo AOB, que formou aqui, então, esse ângulo alfa, e o ângulo COD, que formou aqui esse ângulo gama. Eles são opostos pelo vértice, porque, olha, aqui está o vértice, um está para a direita e o outro para a esquerda. Então, eles são opostos pelo vértice. O ângulo AOC, que formou, então, aqui esse ângulo beta, e o ângulo BOD, que formou aqui, então, o ângulo delta, eles também são opostos pelo vértice, ó, o vértice, e eles são o oposto, né? Um está para cima e o outro para baixo. Então, aqui os pares de ângulos alfa e gama, eles são opostos pelos vértices e são congruentes. Os ângulos beta e delta, eles também são opostos pelo vértice e são congruentes. Congruentes por quê? Porque eles têm a mesma medida. Bom, pessoal, então agora resolvam as atividades das páginas 59 a 64, os exercícios de 1 a 14, tá ok? Fica aí essas atividades, então, para a próxima aula. Qualquer dúvida, é só me procurar no PV. Um grande beijo e até o próximo vídeo.